Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com o pastor Wanderlin, autor do livro A Mensagem do Altar. Amém, Léo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o pastor Wanderlin Araújo França, pastor auxiliar da igreja em São Luís. Coordeno a área de número 59. Em São Luís, as igrejas se dividem por áreas, bairro do Monte Castelo e Alemanha. Uma igreja histórica, a Congregação Bueno-Asa, leva o nome do fundador da igreja em São Luís, pastor Clímaco Bueno-Asa, que iniciou os trabalhos pentecostais aqui em São Luís, nessa ilha maravilhosa, a ilha de Upon-Açu, e nos enche de alegria, de gozo, poder participar desse momento aqui, divulgar essa obra. É um compilado de mensagens inspiradas por Deus ao longo aí de aproximadamente 10 anos de ministério pastoral, ensinando, edificando, proclamando e evangelizando. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Que bom. É isso aí, pastor. Então vamos ao que interessa, que é o conteúdo do livro, né? Dessa inspiração aí que vai alcançar e vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer que às vezes o pastor ele tem a mensagem, ele está entregando a mensagem para um núcleo de pessoas, mas quando ele escreve, essa semente ela pode ser semeada em corações que ele nunca imaginou e pode gerar frutos que ele nunca imaginou, né? Então, assim, a atitude de ter escrito, estar divulgando essa obra, você está de parabéns, porque com certeza estará transformando a vida de muita gente. Mas, pastor, hoje nós temos acesso a muita informação, mas parece que cada vez menos transformação. O que está acontecendo com essa geração, com base naquilo que você está ensinando no livro Mensagem do Altar? O que está acontecendo com a geração? Muita informação, pouca transformação. O que está acontecendo? Tem um capítulo do livro que nós falamos sobre esse processo de transformação, né? Então, o que acontece hoje? Uma superficialidade em relação às coisas divinas. E é muito correlato ao que acontece no contexto atual. As mídias, cada vez mais o conteúdo está resumido. Então, o cristão vive um contexto social, ele tem ligações sociais dentro de uma congregação local, Sim. mas ele não tem relacionamento com Deus. Ele simplesmente participa de uma reunião, de um pequeno grupo, de uma célula, de um culto coletivo, mas não se relaciona com Deus. Todos os grandes homens, e pode chamar de grandes porque fizeram coisas grandes para Deus, eles tinham vida devocional. Charles Fox Parham, William Durant, que são da escola do pentecostalismo nesse contexto moderno. Nós somos pentecostais clássicos. John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Randall Spurgeon, Dwight Lyman Moody, todos esses homens tiveram vida de oração. Vida devocional. A primazia, a primeira coisa era para Deus. Eles não negociavam isso. E isso gerou um aprofundamento a ponto de eles, até hoje, serem comentados, até hoje serem lidos, até hoje serem citados em obras, em pregações. Então, o que falta para essa geração é busca, é vida devocional, é comprometimento de um relacionamento com Deus em primeiro lugar. É verdade. É verdade. A gente vê até pelo conteúdo que é exposto hoje nas redes sociais, a gente vê que é muito raso, né? É muito raso, é muito superficial, como você citou. E isso tem desencadeado uma série de outras coisas, como até um cansaço emocional, um esvaziamento espiritual. Na sua concepção hoje, a igreja consumindo esse conteúdo superficial, ela está cansada emocionalmente? Ou ela está espiritualmente vazia, com base naquilo que você escreveu? Tá. A gente observa os comportamentos, né? O resultado das ações diárias. Aquilo que você faz todo dia, aquilo que você vive todo dia, vai dizer aquilo que você é. Aconteceu em 2023, em Asbury, Wilmore, nos Estados Unidos, uma centelha de avivamento. Jovens universitários, de maneira espontânea, começaram a louvar a Deus, a buscar, orar, clamar, ofertar ao Senhor dízimos,
ofertas alçadas, ofertas voluntárias. E isso durou por mais de uma semana, eles louvando, e gerou assim uma grande comoção mundial. Líderes do mundo inteiro começaram a observar aquele acontecimento e disse, está acontecendo um avivamento lá. Ao contrário da superficialidade, existe aí um outro grupo que está buscando esse reavivamento. E isso é resultado justamente dessa vida vazia. Não se tem conhecimento de Deus, bíblico, e muito menos experiências com Deus. Nós estamos vivendo de passado, em alguns contextos. Sim. O pessoal não está se relacionando com Deus, consequentemente, eles não estão tendo as suas experiências. Estão sempre contando as experiências do passado. Nós precisamos viver as nossas experiências com Deus. A partir daí, nós veremos o quanto Deus tem para nos entregar, essa fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. É verdade, é verdade. Então, que bom, né, que tem ainda uma geração, tem um remanescente aí que tem buscado e tem orado. Eu vejo você fazendo esse comparativo, né, com essa geração de hoje que está vazia, superficial, com referências do passado, aí agora esse remanescente. Na sua trajetória ministerial, olhando para a geração de hoje, qual seria a dor assim, mais silenciosa que você vê na sociedade de hoje que precisa? Isso aqui precisa mudar. Isso aqui é um ponto que, se não mudar o quanto antes, o estrago, a tragédia vai ser grande. Assim, o que a gente vê? Uma renegação e uma descredibilização do movimento protestante. Eu falo do Brasil em si, né? A igreja está crescendo, sem dúvida, mas a gente percebe ainda uma repulsa por parte da sociedade em relação a esse movimento de crescimento. Então, qual é a missão da igreja? Nós falamos um pouco sobre isso no livro. A missão da igreja é testemunhar. Testemunhar é martírios, ou martiriomai, é levar uma mensagem mesmo com o risco da própria vida. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é didasco, é o ensino, didascalia, é ensinar. A igreja precisa ensinar. Qual é a missão da igreja? É proclamar, é querisso, querigma, é anunciar o evangelho de maneira dinâmica. Se a igreja não faz isso, efetivamente, nós não temos o resultado efetivo que a igreja pode alcançar. Então, a missão da igreja está balizada nesses 3 princípios fundamentais: ensinar a palavra, viver a palavra, proclamar a palavra. A partir daí, nós teremos um resultado efetivo dentro da sociedade. A gente volta num contexto lá atrás, por exemplo, o avivamento que aconteceu no país de Gales. Os bares fecharam, os centros de prostituição fecharam, os carvoeiros que trabalhavam com carvão naquela época se converteram a Deus. Um movimento de um jovem com 26 anos, já falamos isso em outras oportunidades, que estava pedindo tão somente o poder do Espírito Santo. E Deus o deu, o agraciou. E as pessoas se converteram. Uma grande máxima que deve ser observada nesse contexto geral é que todo avivamento ele vai gerar transformação de caráter. As pessoas serão transformadas. Ele vai gerar um movimento, sem dúvida, mas vai gerar transformação de caráter. Se não houver transformação de caráter, esse evangelho não é autêntico. Então, o que roubava não rouba mais. Paulo escreve aos Efésios. O que mentia não mente mais. Antes trabalha com suas próprias mãos para abençoar também, não só os seus, mas como outras pessoas. Então, tem que haver uma transformação de caráter. Se não houver isso, o evangelho não é genuíno. Então, a igreja precisa viver a sua missão. E assim ela vai trazer resultados efetivos para a sociedade. Então, a dor hoje que precisa ser imediatamente tratada é viver a missão para a qual a igreja foi chamada. Exatamente. Isso que você acabou de falar. E aí, a gente percebe que algumas pessoas acreditam que servir a Deus está indo ou está frequentando uma igreja, né? E eu gostaria que você esclarecesse para a gente essa diferença, né, entre ir para a igreja e realmente ter uma vida com Deus com base
aqui está no seu livro também, né? Muito bem. Interessante, Léo, que esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa questão da identidade da igreja. As pessoas estão frequentando e não estão pertencendo. Elas estão indo a uma reunião, mas não estão sendo de fato, né? E eu me recordo muito bem do que Spurgeon falou, que quando nós conhecemos a nossa própria, a nós mesmos, nós conhecemos a nossa miséria. Mas quando nós conhecemos Deus, ele nos mostra a grandeza de Cristo. Então, a igreja precisa ser igreja. Ela não pode, em hipótese alguma, achar que ela é tão somente participante. E a partir daí nós voltamos para a mesma máxima: viver uma missão, o maior serviço da igreja. Viver a sua missão. A missão de viver a Cristo. Paulo escreve aos Gálatas, Paulo escreve aos Filipenses essa máxima: meu viver é Cristo. Viver como Cristo viveu. E aí nós estamos muito distantes daquilo que Jesus viveu, né? Nós vivemos no extremismo, nós somos violentos, agressivos. Quando falamos de vários assuntos, os cristãos pregam muito política, nós temos que nos envolver na política, isso é fato, mas não pregam o evangelho, né? Então, é impressionante ver como a necessidade da igreja ser igreja, viver a sua essência de igreja. E aí o pastor não vai precisar dizer assim, ó, tem que orar, irmãos, tem que ler a Bíblia, tem que evangelizar. Não precisa nem dizer nada para ninguém, porque os irmãos já sabem qual a sua missão. Os membros e congregados já sabem o que tem que fazer. Eles não precisam ser adulados, eles não precisam ser massageados. Não, eles tão somente precisam viver o sacrifício de Cristo aqui. É verdade, é verdade. Tem um pastor que eu ouço muito ele, e inclusive na igreja dele não tem coleta de oferta e dízimo. Uhum. Não que ele não acredite que tenha que ter, Sim, sim. mas porque ele diz que se o que eu estiver ensinando nesse lugar não mobilizar vocês a contribuir, não tem sentido. Que as pessoas que estão sendo transformadas por esse evangelho, vivendo como Cristo, né, viveu, isso vai ser natural. Nós não estamos dizimando, ofertando para ser salvo. Nós estamos devolvendo porque somos salvos. Estamos contribuindo porque somos salvos. Nós não estamos congregando para ser salvo. A salvação nos alcançou e nós estamos congregando porque já somos salvos e estamos juntos, né, numa comunidade. Então é o reflexo daquilo que realmente já aconteceu na minha e na sua vida. Se você já é salvo, se você já está em Cristo, as outras coisas serão natural do teu novo estilo de vida ligado a Cristo, né? Então, com isso, você acredita que existe pessoas que estão indo para a igreja, mas estão longe de Deus? Sem dúvida, né? Sem dúvida. São os famosos crentes nominais, né? Eles são parecidos com crentes, eles se chamam de evangélicos, né? Nesse contexto evangeliquez, né? Sim. Tem linguajar. Até paz do Senhor. Paz do Senhor. Canta a música de fogo, canta o corinho, repreende em nome de Jesus, mas não tem vida com Deus. E eu recordo muito do que aconteceu no período da pandemia. Teve um auxílio emergencial. Sim. Aí teve uns 2 crentes aí que, mesmo empregados, se cadastraram lá para receber. Então a gente critica muito a corrupção no contexto geral, de Brasília e tudo, e político e tal, mas a corrupção no contexto geral ela está conjuntural e ela não está distante do contexto evangélico. Sim. Crentes estavam se cadastrando e depois tendo que dar satisfação para a Receita Federal, para o governo federal, porque pediram um auxílio de maneira indevida. Falta de caráter. Então, uma igreja autêntica, ela vive um mover espiritual do Espírito Santo e ela é transformada por Deus. E aí o livro ele vai falar, pelo menos, sobre 3 pilares, né? Igreja, família e chamado, né? Então, a partir desses pilares, a gente desenvolve, a gente tentou resumir voltado para esses assuntos. Teria mais conteúdo para colocar, mas eu achei fazer um livro menor, com apenas 120 páginas, para poder alcançar o maior público e facilitar a aquisição dos leitores. Sim, sim. Isso é uma verdade, pastor. Isso é uma verdade. Até a gente costuma dizer, até na fila, né? Até lá na fila do banco, você quer furar uma fila, você quer uma ajudinha para isso. Às vezes
não se percebe que é a mesma corrupção que está lá em cima numa proporção menor, né? Então, com a ajuda do auxílio aí que você falou, e aí isso foge, né, do caráter, do estar ligado a Cristo, da essência. A pergunta é, será se Cristo faria esse cadastro? Pois né? é. Será Pois se ele é. empregava? Eu acredito que não. né? Eu acredito que Pois não. é, com certeza não. E acho que a pergunta que nós devemos fazer toda vez que nós formos dar um passo em direção a qualquer decisão, negociação ou ação, se você faz essa pergunta, com certeza você vai ter a resposta se Cristo faria ou não. E aí, se ele não faria, o certo, é a régua, né? O termômetro. Exatamente. Se ele não faria, eu acredito que não devo fazer, como você falou. Você vê o discurso de ódio em vários lugares, né? E isso virou característico nosso, infelizmente, né? Tu vê assim, os crentes se expressando como Jesus não se expressaria. Exatamente. Como Jesus expressaria, porque tu olha o comentário do meu Deus, será se Cristo olhasse essa postagem aqui ou fosse expressar alguma opinião sobre esse assunto, ele se expressaria como eu estou me expressando? Sobre o caráter de Cristo que você está falando. E aí a gente vê, né, que com isso os comentários externos ganham forças ao nosso respeito. Né? A gente viu aí no último carnaval questão das famílias conservadoras e tal, justamente porque existe realmente uma inconsistência, uma incoerência, às vezes, com o que se está se postando, com o que está se falando, com o discurso que está proferindo, com realmente a vida que está vivendo. A vida, né? E aí isso acaba trazendo força externa para que esse nosso povo, né, essa nossa comunidade cristã evangélica protestante, sofra alguns ataques externos aí. E na sua visão, qual é o maior ataque contra a família atualmente, hoje? Tá, justamente isso. Nós acabamos de falar, tu acabou de falar, essa questão desses ataques à família conservadora. O que que nós cremos? Tem que ficar claro aqui. Nós cremos na família conservadora, no sentido de um homem, biologicamente homem, uma mulher, biologicamente mulher, que casando-se geram filhos, e o homem passa a ser o protetor, o provedor, o direcionador, o sacerdote do lar. A mulher é a auxiliadora, a ajudadora, a cuidadora, cada um com o seu papel. Então, o maior ataque é justamente esse, a família tradicional criada por Deus. Nós colocamos isso no livro porque a família foi a primeira instituição que Deus criou, não foi a igreja. A família vem primeiro. E a partir desse princípio, nós avaliamos que se você destrói, por exemplo, existe uma orquestração do mal para desconstruir a figura masculina. A figura paterna se evoca, tem uma questão cultural aí, greco-romana, da função da mãe nesse quesito. As mães são maravilhosas. Mas entenda, cada um tem o seu papel. O pai deixa uma referência para os filhos e se impõe nesse papel divino. A mãe deixa uma referência para os filhos e se impõe nesse papel divino, dado pelo próprio Deus. Mas o que eu acho interessante é que a figura paterna, sendo desconstruída, você tira totalmente a força para essa direção. Quando Deus fala ou separa as terras para as 12 tribos, ele fala em nome dos patriarcas. Abraão, ele é o líder maior da promessa do pai, Gênesis capítulo 12. Era Abrão, pai da altura, depois Abraão, pai de uma grande multidão. É na figura de Abraão que há o direcionamento para a promessa de Cristo. E Cristo se apresenta como o sumo pastor das nossas vidas, para nos conduzir, nos direcionar. Então, o maior ataque contra a família, Léo, é justamente esse. O ataque contra a família tradicional instituída pelo próprio Deus. Essa desconstrução ela é real. Nós não podemos esconder isso, é fato. E nós, cristãos, precisamos continuar anunciando e crendo que essa família foi Deus que criou. É verdade, pastor.
É isso mesmo. E aí nós vemos isso, esse ataque, e as famílias hoje, é, algumas estão aparentemente estruturadas dentro da igreja, né? E a gente vê isso, né? Mas o senhor acredita hoje que existem famílias aparentemente estruturadas, mas espiritualmente destruídas dentro da igreja? Sem dúvida, né? A aparência, a vida de aparência, é lembrar daquele texto lá do Josué, quando os filhos, a meia tribo de Manassés faz uma, um altar, um altar que não estava em Siló, era um altar de grande aparência. Então, Sim. hoje, a hipocrisia, ela existe, Sim. não só na igreja, como fora da igreja. Então, existem sim famílias que estão vivendo só de aparência. Mas uma hora virá à tona. Uma hora as Sim. coisas vão acontecer. Uma hora essa semeadura vai ser colhida. Então, as famílias precisam identificar e viver uma identidade. A gente sofre muito com esse contexto religioso protestante, porque a tendência é as pessoas esconderem, com Sim. medo de serem criticados, com medo de serem julgados. O que é fato é o seguinte, é que essa vergonha ela vai impedir muita gente de herdar a eternidade, de buscar realmente a Deus, de viver uma real autenticidade cristã. Então, as famílias elas precisam entender que vivendo de maneira aparente, elas não contribuirão com o reino. E por isso muitas igrejas deixam de crescer. Porque eu até coloco no livro, família cristã, igreja cristã. A igreja é formada por famílias, Léo. Sim. Então, Sim. Sim. se as famílias não estão bem, a igreja não está bem. Então, o enfoque, o foco precisa ser voltado para essa restauração e nós temos que viver uma verdade. Eu perguntei porque, assim, o ataque, ele gira em torno disso, né? Que é o que nós estávamos falando antes, que existe uma família tradicional sendo pregada, mas alguns até que postaram lá a latinha, né? Lá com a família Sim, tradicional, alguns diziam até assim, olha, alguém que está postando a latinha aí com a foto da família, mas tem um amante que não sai na foto. Tem um outro parceiro ali que não pode sair na foto. E isso é uma realidade e aí eu não vou trazer para a igreja, mas é uma realidade de muitas famílias tradicionais, né? E aí eu posso falar da minha família, né? Eu vi isso na minha família, eu vi isso na minha infância, né? Uhum. Só que a gente veio descobrir muito depois, mas tecnicamente nós éramos uma família tradicional, pai, mãe e 2 filhos, né? Mas meu pai sempre teve outros relacionamentos. Então, assim, muito da família tradicional que se tinha antes, né? E hoje, não trazendo isso para a igreja, né? Que na igreja isso precisa ser diferente, ou não é igreja, né? Ou não é igreja. Tem isso. Então, isso fortifica, né? Os argumentos e os ataques contra a família tradicional, que não é como é um ataque à família e acaba sendo um ataque ao próprio Deus, porque foi quem construiu a família, como você mesmo citou. E a gente vê famílias destruídas espiritualmente porque não conseguiram administrar ali a relação, uma boa comunicação, que eu acredito que é a base. A gente já ouviu isso várias vezes, mas quando você está na prática, quando você está casado, e aí você vê essa realidade. Eu estou há 19 anos casado, e aí de vez em quando eu mesmo dou uma tutucada ali, olha, se não conversar, se não disser como está se sentindo em relação a isso, eu não vou conseguir saber, e se eu não souber, eu vou continuar fazendo aquilo que está te incomodando. Uhum. Então, a base é o diálogo. Está incomodando, fale, olha, isso aqui está me incomodando. E na sua experiência pastoral, como restaurar uma família quando você chega aqui para conversar com você e o diálogo já acabou? Muito bem. Interessante, Léo, que nesse contexto de diálogo, no livro nós escrevemos aí alguns erros que nós devemos evitar. Sim. Né? Por exemplo, a falta de comunicação, né? Sim. Essa individualização da vida de cada um dentro do seio familiar. Cada um chega em casa, pega o seu celular, um come no quarto, outro come na cozinha, outro come na sala, outro come...
certo? Então, assim, falta de comunicação. Projetos, planejamento a curto, médio e longo prazo, a incompatibilidade de orçamento, onde se chegar, onde se vai chegar diante do cenário financeiro que se está inserido. Então, assim, um casal, uma família que chega nesse ponto, primeiro ela tem que se voltar a Cristo, é a primeira coisa. Se voltar a Deus. Se deixou de buscar a Deus, se deixou de viver para Deus, se deixou de refletir sobre Deus, se deixou de devotar-se a Deus. É a primeira coisa. Converter o coração a Cristo. Posteriormente, reconhecer os erros. Nós temos uma grande facilidade de apontar e querer achar um culpado na história. Quem deixou isso? Quem deixou aquilo? Quem deixou essa toalha? Quem deixou esse prato sujo? Quem deixou... A gente quer encontrar um culpado da história. Adão começou essa história. A mulher que tu me deste me fez pecar. Ora, ele poderia ter pecado sem a mulher. Mas ele quis encontrar um culpado. Isso está no princípio da primeira família da Terra. Nós queremos encontrar um culpado. Assumir os erros. Assumir os erros, não mais praticá-los. E tentar reorganizar, reeducar, para que os mesmos erros não sejam cometidos. Porque vai continuar tendo erros. Alta responsabilidade. Pois é, vai continuar tendo falhas. Agora, que não sejam as mesmas. Sim. Aí fica batido, desgastante. É necessário conversar sobre tudo no casamento. É necessário conversar sobre tudo com os filhos. O diálogo tem que ser aberto. Mas entenda, o pai, ele não é amigo do filho. O pai é pai. A mãe não é amiga da filha. A mãe é mãe. Então, tem que haver essa distinção, porque existe uma característica, existe séries de características dentro da figura paterna, da figura materna. E essas têm que ser praticadas. E aí está se tratando o filho como amiguinho e ele não está sendo pai. Ela não está sendo mãe. Porque o pai, ele disciplina, orienta, educa, anda com o filho mostrando como Josué recebeu a instrução divina, andando no caminho, sentado, onde for, no campo, cuidando das ovelhas. E Josué disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, muito bom, muito bom. Na sua caminhada espiritual, você já viu Deus se restaurar? Uma família assim, considerar impossível a restauração daquela família e Deus entrou com providência e agiu naquele lugar? Não só famílias sendo restauradas, findadas, não tem mais jeito, não tem mais solução, como famílias sendo criadas. Jovens que estavam já quase que em estado depressivo e não vou casar, não encontro ninguém. Né? Tem um adágio popular que o pessoal diz, você vai ficar moça velha. Né? O pessoal diz, quando não casa, passa da idade e não casa. E Deus abriu portas, Deus abriu a madre já numa idade avançada, e Deus constituiu família, constituiu aquela família. Então, assim, Deus é o Deus impossível. Lucas 1,37. Para Deus, tudo é possível. Então, Deus pode fazer sim, depende da disposição, depende do agir de Deus. Deus é um Deus tão glorioso que no tempo e no espaço ele vê as coisas de maneira simultânea. Então, ele está vendo agora a tua vida, Léo, ele está vendo agora no tempo e no espaço. Passado, presente e futuro. De maneira simultânea. Esse é um atributo chamado onisciência. É um atributo incomunicável. Só Deus tem isso. O diabo não tem, o homem não tem, nenhum ser angelical tem. Só Deus, nenhum ser vivente tem. Só Deus tem. E ele faz com que a nossa história seja balizada segundo os seus ditames, quando nós nos dispomos para isso. Sim, sim. A onisciência de Deus é poderosa, né? Por isso a gente deve esperar a orientação, né? Buscar a orientação, porque ele consegue enxergar a construção de cada um, emocional, espiritual, o presente que se está vivendo e tudo que pode ser vivido, né, no futuro. Eu sou um exemplo disso, de muita gente que cresceu sem referência emocional e sem referência espiritual. Como isso afeta na vida adulta, na sua visão? Pois é. A referência, né? Muito importante a referência. Graças a Deus, eu também fui criado por mãe solteira. Né? Sim. Faltou referência, né? Sim. Paterna. Conheço meu pai, amo meu pai, ele mora no interior do estado.
mas faltou a referência na criação. Sim. E aí, o cristão, ele se apega na referência paterna de Cristo, na referência paterna divina. Porque quantas vezes eu estava em oração, Léo, adolescente, dizia, Senhor Deus, o meu pai não está presente aqui, o meu pai biológico não está presente, mas tu és o meu pai, que cuida de mim, que me ajuda. Isso me fortaleceu muito no decorrer da minha trajetória. Sim. Em Deus, eu coloquei toda a minha referência. E Deus foi me orientando. E Deus colocou pessoas, meus discipuladores, pastores, líderes. Então, gente que estava próximo de mim, que me ajudou e que hoje vê o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Diz assim, rapaz, que bom que ele cresceu, ele desenvolveu na fé, ele está frutificando, ele está alcançando pessoas. Então, quem sabe você que está assistindo esse podcast aqui vai estar nessa condição de ser uma referência paterna e espiritual para alguém. Isso é importante na igreja, no seio da sociedade, né? Então, pessoas que têm facilidade, por exemplo, de ouvir problemas. Sim. Você é procurado pelas pessoas, as pessoas querem contar para você os problemas delas. Sim. Isso é o quê? Uma referência, elas veem uma segurança, uma terapia. A pessoa é terapeuta sem saber. Nem fez curso, nada. Sim. Simplesmente com a vida ensinou ele a ajudar pessoas. Sim. Seja você essa referência, abençoe pessoas, seja essa bênção para alcançar vidas em nome de Jesus. É isso aí, pastor, é verdade. Eu vivi muito isso. Deus colocou muita gente na minha vida, inclusive colocou pessoas que me influenciaram a perdoar o meu pai, né? Depois que ele saiu de casa, eu tinha 11 anos. Uhum. Então, a gente tinha uma mágoa ali, né? Uma marca muito grande. E aí, Deus foi colocando pessoas. Eu tenho até uma referência que é o pastor Francisco Feitosa, que é muito amigo meu lá do Campo Tirical. Uhum. O meu sogro também foi uma referência muito boa para mim, porque na casa dele eu consegui ver o que era paternidade de verdade ali, né? Acompanhando as filhas, então eu vivi isso. E aí nós vamos encerrar esse bloco aqui, que é para a gente passar para o próximo, né? Para os próximos temas. Então até o próximo bloco.